Que se depender de mim, Nicolas terá que responder na justiça e criminalmente caso qualquer coisa aconteça com essas pessoas. Tá um clima muito pesado. Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, ajuda o canal a sair do Shadowban. O que acontece no Shadowban? O YouTube não indica o canal para outras pessoas. Com isso, coisas importantes como desmascarar mentiras, como a que eu vou desmascarar hoje, sobre o sobrinho da Dilma Rousseff, que inventou um monte de mentiras sobre a caminhada do Nicolas, não chegam no ouvido das pessoas. E eu peço, ajude o canal compartilhando esse vídeo aqui, pelo menos com uma pessoa que você conhece, já ajuda muito esse canal. Comenta também aqui embaixo sobre o assunto do vídeo, deixa o seu like e me segue no meu Instagram. Lá eu coloco também muita coisa importante, meme, notícias e, é claro, você também vai ver lá essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Olha o demônio! Bom, pessoal, a caminhada do Nicolas foi um grande sucesso. Eu acredito de verdade que Deus usa algumas pessoas para poder levar a mensagem dele, e de verdade eu acredito que o Nicolas tem sido usado para poder levar a mensagem de Deus. Você vê, ele foi o que mais andou, o que mais gritou, porque toda vez que parava em algum lugar ele tinha que falar com as pessoas e ele tinha que gritar para poder se comunicar, porque era muita gente, e mesmo passando por tudo isso, foi o cara que chegou com mais disposição no último dia, e ainda assim subiu no caminhão e levou a palavra de Deus. E ainda foi no hospital ver as pessoas que foram atingidas por um raio, as pessoas que estavam lá na manifestação. Se isso não é ser usado para poder levar a palavra, eu realmente não sei o que é. Eu até brinquei ontem em um comentário no Instagram, vendo o vídeo dele chegando lá, o Nicolas, o André Fernandes, o Gustavo Gaia, e eu comentei sobre o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia chegou no último dia, e olha que ele não andou todos os dias, ele chegou ali segurando o Nicolas, ele chegou praticamente no pó da rabiola, ele mal se aguentava em pé, mas também foi um guerreiro, chegou ali no último dia, em pé, mesmo cambaleando, mas chegou para poder levar o objetivo da caminhada, que era acordar as pessoas. E aí você vê como que existe pessoas baixas. O Nicolas chegou mesmo detonado, exausto, e ainda discursou sobre as imoralidades que têm acontecido no nosso país, sobre as injustiças de pessoas inocentes presas, da violência que pessoas de bem têm sofrido todos os dias por causa de bandidos, sobre a falta da saúde pública. A gente vê artistas exaltando hoje o SUS, falando viva o SUS, mas eles mesmos não usam o SUS quando tem que operar alguma coisa, quando tem que ir numa consulta particular, eles vão o quê? Eles vão no médico e usam o convênio médico deles. Eles não usam o SUS. Então é muito fácil dizer viva o SUS, mas não utilizar do SUS. A gente não vê eles cobrando o Lula por não ter comprado vacinas contra a dengue. Nós atingimos o maior número de pessoas com dengue no Brasil. Cancelaram a compra das vacinas de herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora, e que muitos idosos sofrem com essa doença, sofrem muitas dores, mas mesmo assim, o que o governo preferiu? Não comprar as vacinas, mas eles pegaram 12 milhões do seu dinheiro para poder doar para escolas de samba fazendo carnaval. Afinal de contas, o Brasil não pode ficar sem carnaval, né? Ou seja, essa semana a imprensa toda parou para criticar a caminhada do Nicolas, mas não criticou o governo que tá fazendo o país virar simplesmente um caos. E agora apareceu o sobrinho da Dilma Rousseff querendo culpar o Nicolas por pessoas serem atingidas por um raio. Acredite se quiser, o cara teve a capacidade de falar que o Nicolas vai ter que responder criminalmente por isso. Agora você tem culpa até da onde o raio vai cair. É inacreditável. Aí você vê a população morrendo na mão de vagabundo, não tem problema nenhum. Ele não fala absolutamente nada. Tá tudo maravilhoso, hein? Tá tudo legal. Pessoas morrendo na fila do SUS também está maravilhoso. Mas se um raio cai, sei lá, em cima de um gerador e machuca outras pessoas, aí a culpa é do Nicolas. Olha o cara metendo louco a respeito disso, e depois o Nicolas deu uma resposta pra ele, você vai ver aqui. Olha, gente, o que Nicolas Ferreira fez hoje em Brasília é de uma completa irresponsabilidade. É verdade, ele fez uma manifestação, isso é muito irresponsável, né? Agora, quem tá roubando os brasileiros, aí não tem problema. Colocou a vida de dezenas de pessoas em risco que estão nesse momento
hospitalizadas. E quero falar para vocês que, se depender de mim, Nicolas terá que responder na justiça e criminalmente caso qualquer coisa aconteça com essas pessoas. Porque assim como quando Pablo Marçal levou dezenas de pessoas para poder subir um monte e uma delas morreu, ele respondeu na justiça por isso. Então, eu espero muito que Nicolas esteja, de fato, orando pela vida dessas pessoas que estão agora entre a vida e a morte. Será que o Nicolas fez a dança da chuva para poder cair um raio e falar assim, vai lá, cai, me prejudica, olha, a mídia inteira vai ficar falando disso? Cara, é incrível. O fenômeno da natureza e o cidadão está colocando a culpa em uma pessoa por o raio ter caído em algum lugar, em determinado lugar. Incrível. Porque Nicolas é o dono, sim, dessa caminhada, mas deve também zelar pela segurança e pela saúde de todo mundo que está lá. Compartilha ao máximo esse vídeo, gente, porque se qualquer coisa acontecer, Nicolas vai ter que responder por isso. E a Erika Hilton também fez um vídeo desesperada. Estão muito preocupados com a mobilização que o Nicolas conseguiu fazer. Estão se tremendo de medo. Olha só, a Erika Hilton desesperada. Eu ia fazer a linha calada vence, né? Pelo menos, assim, de dar a minha opinião, mas eu não me aguento. Porque, assim, o ano começou e eu tava no recesso e eu tava atenta a todas as pautas de interesse do país. Inclusive, essa semana a gente teve uma vitória bem importante contra a rede do Elon Musk, o X, que vai derrubar aqueles conteúdos da inteligência artificial que dava nudez, fazia nudez sem autorização das pessoas. Está preocupada com uma rede particular, uma rede que é privada, mas até hoje a gente não viu a assinatura dela para poder iniciar a CPI do INSS, do rombo do INSS, né? Realmente está preocupada com a corrupção mesmo, com as coisas que estão acontecendo no país. E aí, na contramão de tudo isso, tem um bando de vagabundo, com perdão da palavra, mas que não tem outro termo, fazendo uma caminhada sem comunicação e autorização prévia da Polícia Rodoviária Federal, que na minha concepção cria um risco, né, nas rodovias do Brasil. Já sabe, né? Vai caminhar, vai tentar perder peso, comunica a PRF, porque senão é um risco. Uma caminhada em prol da liberdade de criminosos, de bandidos que já tiveram o seu processo tramitado em trânsito e julgado, estão condenados, respondendo por seus crimes. Estão ocupando as ruas deputados, senadores que são pagos pra trabalhar em prol da população. A gente sabe que essa gente nunca trabalhou em prol da população. Só um recadinho, todas essas pessoas estavam de férias. Cada um faz o que quiser nas suas férias. Sempre trabalhou, quando trabalha, em benefício próprio e pro interesse dos seus amigos. Mas agora, fala a verdade, se não dá uma vergonha alheia, se a cara não arde, não queima. Quando eu vejo uma ou outra imagem dessa pataquada, dessa caminhada pela liberdade de bandidos criminosos que atentaram contra a democracia, faz sentido, gente? Aqueles que deveriam prezar pelas instituições, pela democracia, pelo povo brasileiro, aqueles que deveriam estar lutando pela proteção das mulheres, das crianças, pelo fim da escala 6x1, por mais dignidade, por equidade, por redução, enfim, de impostos, aumento do salário. Essa gente tá cagando, com perdão da palavra, gente, pra essas pautas, e tá tendo a pachorra de ocupar as vias do país pra defender um bando de gente bandida que tramou matar presidente, ministro. É incrível, né? Como a narrativa, ela tenta se manter, mas ela não consegue se manter de pé. Quantas vezes o MST já não quebrou vários prédios públicos, pichou, entraram, quebraram tudo, fizeram um monte de merda. Aconteceu o que com eles? Eu acho que essas pessoas que fizeram a merda no Rio de Janeiro, sim, elas deveriam pagar, mas não pagar com uma pena desproporcional, de 17 anos, de 14 anos. Foram pessoas que fizeram coisas erradas, sim, fizeram burrada, mas tem que pagar com uma pena proporcional, de quebra de patrimônio público. Agora, você perder praticamente a metade da sua vida, uns ali vão perder a vida inteira, talvez por causa da idade, porque foram lá e depredaram um patrimônio público, é totalmente desproporcional. Hoje, você vê algum bandido que rouba celular, que assassina uma pessoa por causa de um celular, por causa de uma carteira, ficar 17 anos preso? Você vê alguém que era chefe de esquema de corrupção, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, né, que vazou aí e determinada pessoa foi presa. Você viu ela ficar presa por 17 anos? Não, né? Ficou acho que um aninho, né? É foda, velho. É foda. Essa é a extrema-direita. Um bando de gente que não gosta de trabalhar, quando trabalha só pra se beneficiar, vive de fake news, de factoide, de criação de narrativa, de ataque, mentira, ódio, e agora criaram mais esse factoide pra ver se conseguem chamar um pouco de atenção, mas estão passando vergonha. Que vexame, que papelão. As poucas coisas que passam por mim dessa ciranda é assim, vergonhosa de queimar a cara. Vão caçar o que fazer, o Brasil tá cheio de demanda. E basta olhar aqui nas minhas redes, basta olhar nas redes de quem gosta e tem compromisso com o seu trabalho, o quanto de coisas que já foram feitas. Tem problema pra, sim, dar e sobrar. Mas quem não gosta de trabalhar e prefere viver de factoides, prefere viver de narrativa falaciosa, o Brasil já está acordado. E quem atentar contra ele vai lá pra Papudinha, que é lugar de bandido. Aí você vê como que essa galera de esquerda tá preocupada mesmo com as pessoas, né, que foram atingidas pelo raio. Olha só como que essas pessoas estão preocupadas, hein? Preste atenção. Meu Deus! Pânico! Que delícia, cara! Nossa, foi bem aqui, né? Uhum. Bem feito. Viu?
A preocupação? Essa é a grande preocupação. Caiu o raio, atingiu várias pessoas ficaram feridas, foram pro hospital. O que o cara falou? Ele falou, meu Deus do céu, essas pessoas devem ter se machucado. Meu Deus do céu, não deveriam estar ali. Não, o que ele fez? Ele riu da cara das pessoas. Essa é a grande preocupação da esquerda, né? Agora, olha só, a grande preocupação da Maju, que é apresentadora do Fantástico com essas pessoas. Até na grande mídia, as pessoas literalmente estão cagando pro que está acontecendo com as pessoas que foram para a manifestação. Olha só. O GES-DF, que gerencia um dos hospitais, não divulgaram o estado de saúde dos pacientes. Depois dos comerciais, quantos personagens inesquecíveis cabem em 60 anos de carreira, hein, Maju? Olha, Polly, tá aí uma conta difícil de fazer quando o assunto é Antônio Fagundes. Essa é a preocupação da galera. Você imagina se eles não tivessem preocupados, né? Porra, ia estar o quê? Ia estar chamando todo mundo pra rir também, vamos rir, vamos lá no hospital soltar fogos, tomara que morram, né? Essa é a grande preocupação. A grande verdade é que eles estão um pouco se lixando para as pessoas que foram atingidas, direto ou indiretamente pelo raio. Eles queriam mesmo que acontecesse uma desgraça para eles poderem levantar uma narrativa fantasiosa. Como que alguém vai controlar o tempo? Como que alguém vai controlar o raio? O Nicolas agora é o quê? É o Shazam? Ele falou Shazam e caiu um raio? É inacreditável, velho. Enquanto isso, a corrupção do Banco Master tá acontecendo, a mídia não tá falando nada, o Fantástico não fez um mega especial falou a noite inteira sobre isso, o Jornal Nacional não tem falado a noite inteira sobre isso, os outros jornais não têm falado sobre isso, escândalo do INSS correndo, ninguém falando nada, mas aconteceu um incidente de um raio cair, aí é culpa de um deputado que fez uma caminhada durante 7 dias, se fudendo todo pra poder chegar, a culpa é dele. É inacreditável. E aí o Nicolas, ele deu a resposta pra essa galera que tá começando a falar, né, que o raio foi culpa dele e tudo mais, né, e responsabilidade dele, ele decidiu falar. E você vai ver agora a resposta. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu quero saber como é que está a saúde das pessoas que foram atingidas pelo raio, se você tem essa informação para passar aqui em primeira mão, porque a gente se preocupa também com as pessoas que sofreram esse infortúnio, não é isso, Nicolas? Como é que tá a situação deles? Primeiro, boa tarde, Pânico, boa tarde a todos aí. Eu estive ontem, assim, que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio. Eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o Dr. Renato, que me falou que até então ali tinham 27, e 2 apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar. Aí você vê como é que a mídia é. A mídia é nojenta. Ontem, na hora que aconteceu esse incidente, eu li uma matéria. Raio cai, né, na manifestação de Nicolas e tudo mais, e já estavam colocando como se tivesse pessoas mortas. Questão de deixar, enfim, né, minha solidariedade. No fim ali, falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né? Nos 7 dias de caminhada, vários deles desapareceram, não deram uma linha no jornal. E aí, enfim, acontece um incidente natural e eles querem já colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né? E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado, os estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento que, assim, Deus cuidou muito, Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando, enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda, isso ter acontecido e ninguém ter morrido, pra mim, de fato é um milagre, porque caiu um raio forte, né, pegou ali, eu acho que num gerador e ricocheteou ali nas pessoas e, assim, ninguém ter de fato morrido, realmente pra mim é um milagre, foi um livramento, isso não ter ocorrido, choveu muito, 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 e quando nós chegamos lá, parou de chover, a gente conseguiu falar, né, discursar para as pessoas, então esse é o ponto, né, a gente tem feito o possível para que realmente essas pessoas, né, tenham, obviamente, o devido atendimento, sejam liberadas, mas graças a Deus até então, né, das informações que eu tenho recebido, as coisas estão caminhando bem. Aí você vê, o Nicolas, quando ele saiu da manifestação, o cara tava cansado, ele já tinha andado 250 quilômetros, o cara tava morto, ele fez discurso, atendeu as pessoas, tirou foto, ele não conseguiu descansar, ele saiu direto dali, foi direto pro hospital para poder ver como que as pessoas estavam, e aí que a mídia estava na porta do hospital. Por quê? Porque ela queria ver sangue, ela queria escutar que alguma pessoa estava gravemente ferida, que alguma pessoa teria morrido. Só que foi isso aqui que aconteceu. Olha só. Foram
7 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 vão estar em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. É a galera que quer ver sangue, a galera quer queimar alguém, entende? Ela quer ter esse tipo de assunto. Agora, alguém que está caminhando por liberdade e liberdade de pessoas inocentes, aí a mídia não tá nem aí pra isso, né? Pra ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é pra vocês. Agora, é muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe. Ficou ruim, ficou ruim. Aí precisa fazer o quê, né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje. Enquanto isso, né? Enquanto Erika Hilton, o sobrinho da Dilma Rousseff, pessoa mais inteligente do Brasil, ficam reclamando do Nicolas fazer uma caminhada pela liberdade, uma caminhada que qualquer um pode fazer, seja para poder juntar mais pessoas por uma causa, seja para lutar por uma causa, mas eles não fazem porque eles não vão conseguir nem juntar nem 5 pessoas, né? Enquanto isso, você pega aqui ó, essa matéria da CNN, onde diz assim: saiba quais parlamentares assinaram o pedido para a criação da CPMI do INSS. Aí você procura aqui, primeiro tem os nomes dos senadores, você vai descendo, e depois os deputados. Aqui, logo no começo, você acha aqui, quer ver? O nome do Nicolas Ferreira. Tem o André Ferreira, o Zé Trovão, Bia Kiss assinou, Carlos Jordi assinou, General Girão assinou, Nicolas assinou, André Fernandes assinou, General Pazuello assinou. Bom, aqui, várias pessoas de direita assinaram para que fosse implementada a CPMI do INSS, para poder investigar, né, por que roubaram os velhinhos do nosso país. Mas você não vê a Erika Hilton com o nome dela aqui na lista para que tivesse uma CPMI sobre isso. Ou seja, as pessoas que dizem que combatem as coisas erradas do nosso país, elas podem até falar em vídeo, mas nas ações a gente não tá vendo. É isso. Enquanto pessoas fingem estar preocupadas por um raio ter caído, e falam que a culpa do raio ter caído era do Nicolas, elas riem das pessoas que foram atingidas. Isso é estar preocupado? Aí eu te pergunto, você acha mesmo que elas estão preocupadas com as pessoas que foram atingidas por um raio, ou elas estão pouco se lixando e ainda torcendo para que essas pessoas realmente tenham alguns problemas sérios para que elas possam levantar uma narrativa sobre isso? Hoje, nós temos pessoas desesperadas com a corrupção que eleva a violência no nosso país, com a falta de saúde pública no nosso país. Tem gente que morre literalmente na fila do SUS. E a preocupação dos esquerdistas é com uma caminhada. Nossa, ele caminhou, aglomerou gente demais. Olha, poderia ter atropelado alguém. No começo da caminhada estavam rindo. Aí depois, quando deu muita gente, passou a ser perigoso. É sempre assim, né? E aí, quando viram a multidão de pessoas que foram na manifestação e foram debaixo de chuva, coisa que com sol, com tempo legal, com dinheiro, as pessoas não vão na esquerda, né? Mas foram ali para poder ver o Nicolas falar, discursar, orar, foram embaixo de chuva, com ruas alagadas, centenas e centenas de pessoas. Aí ficaram desesperados, né? E ainda querem culpar o Nicolas por um incidente natural, como se ele
fosse o cara que pudesse fazer a dança da chuva e fazer um raio cair. E enquanto isso, eles não falam nada sobre o Banco Master, eles não falam nada de assinarem para poder implementar uma CPMI, seja para poder investigar o caso do Banco Master, seja para poder investigar os escândalos do INSS, seja para poder investigar como que o governo conseguiu quebrar os Correios tão rápido e teve que pegar bilhões do nosso dinheiro para poder injetar no Correio e não quebrar uma empresa que já basicamente não funciona mais no país. Ninguém manda carta. Praticamente, se as pessoas pudessem escolher quem iria fazer a entrega nas suas casas, ninguém iria escolher o Correio. Iria escolher outras empresas que existem hoje. Mas mesmo assim, pegaram bilhões do nosso dinheiro para poder injetar nessa empresa para poder fazer o quê? Por que será, hein? Disso essa galera não fala, né? E agora ainda criaram uma outra mentira. Falaram que o Nicolas fez essa caminhada para que ele possa se eleger novamente, para que ele possa ser reeleito deputado ou uma outra coisa que ele queira ser, seja governador, senador, acho que ainda não pode pela idade. Mas inventaram essa mentira. Deixa eu só falar uma coisinha. O Nicolas hoje, ele tem mais de 20 milhões de seguidores. Ele foi o deputado mais bem votado do Brasil na eleição passada. Você acha mesmo que o cara precisaria se expor a tudo que ele se expôs? Risco de vida, ficar com fome, risco de, sei lá, pegar uma pneumonia, risco de ter algum outro problema por causa da chuva, por causa do sol, seja que for. Inclusive, tiveram infiltrados, né, na caminhada que queriam chegar perto dele, poderiam fazer uma maldade com ele. Você acha mesmo que o Nicolas iria se expor a tudo isso, sendo que ele já tem popularidade, já tem seguidor suficiente, simplesmente para poder tentar se reeleger deputado? Sério, esse é o argumento mais ridículo e mais idiota que eu já escutei todo esse tempo. Quem acredita nessa narrativa tá um pouco fora da realidade. O cara não precisava se expor a nada disso para poder ser reeleito a nada. Essa caminhada, ela não serviu para poder salvar o Brasil imediatamente de uma corrupção. Ela serviu para acordar os brasileiros e mostrar que nós temos a força de dizer como que nós queremos a nossa sociedade e mostrar a nossa indignação e que o nosso papel agora é fazer as pessoas ao nosso lado acordarem e que essas pessoas possam acordar outras pessoas que estão ao lado delas, para que daqui a alguns anos o nosso país seja resgatado novamente de valores, de princípios, de pessoas que vão controlar a máquina pública que tenham princípios de não colocar a mão no dinheiro dos outros. É por isso que eu falo, ajude, faça a sua parte, que assim como a esquerda, que fez uma lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas durante 30 anos, a gente tem que reverter isso. Durante alguns anos, a gente vai precisar batalhar, precisar colocar na cabeça das pessoas que tem como mudar esse país. Mas, é claro, não é de uma hora para outra. E essa caminhada no Nicolas serviu para acordar as pessoas que a gente tem sim como ter um país melhor. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É por isso que eu peço para você, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue em mais pessoas e mais pessoas acordem sobre o que está acontecendo no país. Então eu conto com você, comenta o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e me segue também no meu Instagram. Lá tem muita coisa interessante, tem notícia, tem meme, tem muita coisa que você vai gostar e muita coisa importante para você se informar também. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.